Vamos começar o próximo relato. Meu nome é Rafael Menezes. Tenho 42 anos. Sou médico intensivista e trabalho há mais de 10 anos na UTI do Hospital São Vicente, aqui em Curitiba. Se alguém me perguntasse, até pouco tempo atrás, se eu acreditava em vida após a morte ou qualquer coisa além do que a gente pode ver, tocar, medir, eu responderia sem pensar que não. Meu mundo sempre foi prático. O que não pode ser explicado simplesmente não existe. Pelo menos era assim que eu pensava. Na medicina, a gente aprende a conviver com a morte todos os dias. E por mais que isso pareça insensível para quem está de fora, é só uma maneira de se proteger, de se manter inteiro, porque se você sente tudo, você quebra. Mas tem coisas que atravessam qualquer barreira. E foi dentro daquele ambiente que deveria ser o espaço mais racional do mundo, onde a ciência dita cada protocolo, cada conduta, que eu vivi as coisas mais absurdas da minha vida. Tudo começou numa madrugada qualquer de plantão. Eram mais ou menos 2:30 da manhã. A UTI estava relativamente tranquila. Pacientes monitorados, os respiradores mantendo aquele som constante e os alarmes dos monitores pipocando de tempos em tempos, como sempre. Pelo menos, até aquele momento. Eu estava revisando os prontuários quando percebi que o alarme cardíaco disparou em um dos leitos. Me levantei e fui direto até o leito 4, onde estava uma paciente chamada Dona Alzira, 82 anos, com insuficiência respiratória grave, pós-Covid, além de uma insuficiência renal que complicava tudo ainda mais. Quando cheguei na porta do leito, percebi que o monitor estava completamente apagado, não travado, desligado, tela preta, sem sinal. Chequei os cabos, olhei as conexões, reiniciei o aparelho, mas nada. Tudo apagado, como se nem energia tivesse. O estranho é que o restante dos equipamentos, respirador, bomba de infusão, oxímetro, todos funcionando normalmente. E aí vem a parte que até hoje me dá calafrio só de lembrar. Foi quando percebi que não estávamos sozinhos ali. No canto da sala, perto da poltrona dos acompanhantes, havia uma coisa, uma presença. Não dá para dizer que era alguém, não era físico. Não no sentido convencional. Era como uma sombra muito mais escura do que qualquer sombra. Densa. Uma mancha. Meu cérebro tentava processar aquilo. Quando eu olhava diretamente, parecia se desfazer. Mas na visão periférica era impossível ignorar. Estava ali, parada, observando. Na mesma hora, meus braços arrepiaram. Um arrepio que não era só de medo. Era de alerta, de perigo, de uma coisa que o corpo sente antes mesmo da mente entender. Dei um passo para trás, tentando convencer a mim mesmo de que era cansaço, que era ilusão, que estava enxergando coisa onde não tinha. Mas naquele instante o monitor cardíaco acendeu de volta. As curvas, os sinais vitais, tudo reapareceu, como se nunca tivesse dado defeito. A paciente, estável, saturando bem, frequência cardíaca perfeita, tudo normal. Voltei para a mesa dos médicos, sentei e tentei fingir que nada tinha acontecido. Mas era impossível, porque dali em diante aquela madrugada nunca mais voltou ao normal. Os alarmes começaram a disparar um atrás do outro. Primeiro no leito 7, depois no 2, depois no 5. Corria para checar e nada. Pacientes estáveis. Tudo dentro do padrão. E o mais bizarro, os alarmes não apareciam no painel central da UTI. Só disparavam localmente dentro do leito, como se só eu estivesse ouvindo. Percebi que toda vez que o alarme disparava, o ambiente mudava. A temperatura caía bruscamente. Mas não era aquele frio comum de hospital, não era do ar-condicionado. Era outro tipo de frio. Um frio que parecia vir de dentro dos ossos, que apertava o peito, que fazia a pele encolher. Quando entrei no leito 2, onde estava internado um paciente chamado Seu Carlos, 69 anos, pós-infarto, com suporte de oxigênio, eu soube, na mesma hora, que alguma coisa estava errada. Ele estava acordado, olhos arregalados, encarando a parede do lado esquerdo, imóvel, respirando rápido. Me aproximei, chamei. Seu Carlos, tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Ele não respondeu, não olhou para mim, só manteve aquele olhar fixo. E quando segui o olhar dele, eu vi, no canto do leito, uma silhueta. Alta, curvada, preta, densa, uma sombra que parecia respirar, vibrar.
se contorcer lentamente como se estivesse presa, apertada naquele espaço. E o mais absurdo, ela olhava de volta. Era como se meus olhos tentassem fugir, mas ao mesmo tempo não conseguissem desviar. Aquilo tinha consciência. Sabia que eu estava vendo. Sabia exatamente que naquele momento eu entendia que aquilo estava ali. Seu Carlos começou a tremer. A boca abria e fechava, mas não saía som. As lágrimas desciam enquanto ele apertava os punhos sobre o lençol, tremendo inteiro. Corri até ele, segurei sua mão e no mesmo instante senti os dedos dele fecharem com tanta força nos meus que pareciam ossos quebrando. E com muito esforço ele conseguiu sussurrar: "Ela tá aqui, tá esperando." Na mesma hora, olhei para o canto do leito, mas vazio. Tinha sumido. E como se estivesse aguardando exatamente esse momento, o monitor disparou. Frequência despencando, saturação caindo, corrida contra o tempo. Iniciei protocolo de emergência, equipe acionada, desfibrilador, drogas, compressões, tudo. Mas não teve volta. Seu Carlos morreu. E o que me destruiu não foi a morte dele. Porque na UTI a gente aprende, ou acha que aprende, a conviver com isso. O que me destruiu foi o que veio depois. Quando desligamos os equipamentos, preenchemos a papelada, a equipe saiu do leito, eu fiquei alguns segundos ali, em silêncio, só observando. E enquanto olhava para o corpo dele, vi um reflexo no vidro da janela que dava para o corredor. Lá estava, a mesma silhueta, a mesma sombra. Só que dessa vez, ela não estava mais olhando para mim. Ela olhava para o corpo. E naquele segundo, eu entendi uma coisa que me fez gelar até a alma. Aquilo não tinha vindo buscar ele. Aquilo sempre esteve lá. E talvez estivesse lá, muito antes de eu perceber. Eu saí daquele leito com a sensação de que, de alguma forma, tinha cruzado uma linha invisível que jamais deveria ser atravessada. E a partir dali, tudo no ambiente começou a parecer diferente. Não era mais só uma UTI. Não era mais só um espaço de atendimento, monitorização, medicamentos e protocolos. Agora parecia contaminada. Como se a própria estrutura daquele lugar respirasse uma coisa que eu não conseguia nomear. Algo pesado, presente, sufocante, que não se via, mas que se sentia em cada canto, em cada parede, em cada detalhe. Naquela mesma madrugada, enquanto tentava inutilmente focar nos relatórios e fingir que a normalidade ainda existia, comecei a ouvir passos. Não eram os passos comuns da equipe que eu já reconhecia facilmente, nem o barulho das rodinhas das bombas de infusão, dos carrinhos de medicação ou das pranchetas batendo no balcão. Eram passos lentos, pesados, ecoando de um jeito esquisito que parecia deslocado, como se não pertencesse exatamente ao espaço físico onde estavam acontecendo. Levantei, olhei pelo vidro do corredor que dava acesso aos leitos, mas não havia ninguém. E mesmo assim, o som seguia. Primeiro, parecia vir do leito 8, depois do 6, depois do próprio corredor central. E, em algum ponto entre uma passada e outra, percebi que aqueles passos não eram só de alguém andando. Eles pareciam procurar. O som das pisadas foi ficando mais forte, mais nítido, até que de repente cessou. E o que veio no lugar foi ainda pior. Um silêncio tão absoluto, tão pesado, que parecia que o próprio ar tinha sido sugado para fora dali. Era como se todo o som do mundo tivesse sido desligado. Nem os monitores, nem os respiradores, nem as bombas. Absolutamente nada fazia barulho. Na mesma hora, minha visão começou a ficar turva, como se uma pressão absurda estivesse comprimindo minhas têmporas. Me apoiei na bancada, pisquei algumas vezes, respirei fundo e, quando olhei na direção do corredor, eu vi uma silhueta, alta, magérrima, com braços absurdamente longos que quase arrastavam no chão. A cabeça, pequena demais para o corpo, parecia pender para frente como se o próprio peso dela fosse impossível de sustentar. Não tinha rosto, não tinha traços, era só ausência. Uma mancha, uma sombra mais escura do que qualquer sombra, mais negra do que qualquer preto que eu já tinha visto. Ela estava parada bem no meio do corredor, completamente imóvel, me encarando. Ou pelo menos eu sentia que me encarava, mesmo sem ter olhos, sem ter rosto, sem ter nada. E de repente, como se tivesse percebido que eu a via, ela deu um passo. O som do pé dela tocando o chão não parecia som de passo.
Era um estalo seco, grave, que vibrava dentro do peito, como se fosse um som projetado de dentro para fora, não pelo contato do corpo com o chão, mas por alguma outra coisa, algo que eu nem sei explicar. E na mesma hora meu corpo reagiu. Uma descarga de adrenalina tão intensa que minhas mãos tremiam, minhas pernas pareciam de borracha, e a única coisa que meu cérebro gritava era: sai daqui, sai agora. Mas por mais que eu quisesse, eu não conseguia. Era como se meus pés tivessem sido colados no chão, como se meu corpo inteiro tivesse sido ancorado ali, preso, travado, paralisado por uma força que não era física, mas completamente real. Ela deu outro passo, depois outro, e a cada movimento parecia ficar mais sólida, mais presente, mais real. E junto com isso, veio um som. Primeiro muito baixo, como um sussurro que não dava para entender. Depois mais forte, mais claro, até que percebi que não era exatamente um som. Era uma respiração profunda, lenta, irritante. Daquelas que você sente vibrar no ouvido, no peito, no estômago. E foi exatamente nesse momento que a porta do leito 6 abriu, sozinha. Na mesma hora, como se aquele som de respiração tivesse disparado um gatilho invisível, as luzes do corredor começaram a piscar, uma a uma, de trás para frente, vindo em minha direção. E quando olhei para dentro do leito 6, onde estava internado o Sr. Alfredo, 74 anos, insuficiência cardíaca avançada, usando respirador, meu estômago afundou. Ele estava sentado, coisa que não era fisicamente possível considerando o quadro em que ele estava, mas estava, sentado na beira da cama, olhando fixamente para o espaço vazio bem na frente dele, os olhos completamente esbugalhados, as mãos apoiadas no colchão, tremendo. E então ele falou: não para mim, nem para ninguém visível, mas para aquilo. Eu sei que você está aqui. Eu sei. Não precisa. Eu sei. O corpo dele tremia tanto que parecia que ia desmontar. A pele pálida, quase acinzentada, suando frio, respirando tão rápido que os alarmes do monitor começaram a apitar freneticamente. Entrei correndo no leito, mas no exato segundo em que meus pés cruzaram a porta, o som sumiu. A sombra desapareceu. O paciente tombou para trás como se alguém tivesse empurrado. E no instante em que ele bateu de volta no colchão, o monitor zerou. Linhas planas. Frequência 0. Saturação 0. Um silêncio absurdo se instalou no leito. Era como se o próprio som tivesse sido arrancado daquele espaço. Comecei imediatamente as manobras de ressuscitação. Chamei a equipe, fiz compressões, choque, adrenalina. Tudo. O protocolo inteiro, exatamente como manda. Mas não teve volta, não teve pulso, não teve resposta. O Sr. Alfredo morreu. E enquanto preenchia os papéis de óbito, enquanto desligava os equipamentos, percebi que a porta do leito que eu tinha deixado escancarada quando entrei, agora estava fechada. Totalmente fechada. Me aproximei, coloquei a mão na maçaneta e naquele segundo senti uma presença. Não tinha som, não tinha cheiro, não tinha imagem, mas estava lá. Uma pressão absurda, pesada, como se o próprio ar tivesse engrossado, ganhado peso, densidade. E na minha cabeça ecoou uma frase. Não era uma voz, não era som, era um pensamento que não era meu. Você está vendo, porque agora você faz parte. Na mesma hora larguei a maçaneta, dei 2 passos para trás e senti meu corpo inteiro tremer. O chão parecia vibrar sob os pés, as paredes pareciam respirar. E por alguns segundos tive a sensação clara, absurdamente real, de que aquele hospital não era mais só um hospital. Era algo maior, algo que tinha vida própria, algo que observa. Desde aquela noite, eu nunca mais consegui olhar para a UTI do mesmo jeito. As presenças não pararam, as sombras continuaram aparecendo. Nem sempre para mim, nem sempre para todos. Mas uma vez que você percebe, uma vez que você vê, você nunca mais deixa de ver. E a pior parte é entender que nem sempre elas chegam, porque muitas vezes elas já estavam lá. Chegamos ao fim de mais uma história, amigos. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos e se inscreva no canal para receber as próximas histórias.